Fala, minha galerinha maravilhosa! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai fazer a última aula de teoria sobre progressão geométrica. A gente vai ver hoje a forma do limite da soma dos termos de uma PG infinita, tá? Lembra vocês que eu já produzi mais 3 videoaulas. Então assista essas 3 primeiras videoaulas para vir para essa última de progressão geométrica. Além disso, eu vou produzir uma videoaula só de resolução de exercícios. Exercícios simples, exercícios mais complexos, que está na apostila de vocês, né? Na apostila, se não me engano, está como exercícios propostos, tá? Então vamos lá. Você pode pensar que eu estou doido. Como é que eu vou somar termos e esses termos são infinitos? Como é que eu vou somar uma coisa infinita? Calma, pessoal. Tem certas condições para que isso aconteça. Observa aqui essa PG. No caso dessa PG, ó, ela começa com 1, segundo termo 1 meio, terceiro termo 1 quarto, 1 oitavo, 1 16, 1 sobre 32, tá? É uma PG de primeiro termo 1 e de razão meio, tá? Uma coisa a observar é que cada termo, com o passar da sequência, ele vai diminuindo, ou seja, começou com o número 1, depois foi para meio, que é 0,5, depois foi para 1 quarto, que é 0,25, depois foi para 1 oitavo, que é 0,125, depois foi para 1 16avos, 0,0625, depois foi para 1 32avos, que é 0,03125 e assim por diante. Observe que, com o passar da sequência, os termos vão se aproximando de zero. Então, eu só posso calcular o limite da soma de uma PG se os termos fossem se aproximando de zero. Então, para eu calcular o limite dessa soma, a razão tem que estar entre 0 e 1. Ou seja, tem que ser uma PG decrescente. Aí eu sou capaz de obter o limite da soma. Qual é a forma que a gente usa? Pessoal, a forma que a gente usa é a seguinte. A soma dos infinitos termos, eu vou representar assim, é A1 dividido por 1 menos a razão, tá ok? Fórmula essa daqui que a gente vai trabalhar agora. Dizemos que essa soma vai convergir para um número. Então veja só, com essa forma, qual é o valor aqui dessa soma? Vê só, pessoal. O A1, que é o primeiro termo, vale 1, dividido por 1 menos a razão vale meio. Basta você efetuar essa conta. 1 sobre 1 menos meio dá meio. Ora, divisão de fração, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui vai dar 2. Então, a ideia é basicamente essa. Vamos pegar essa fórmula e vamos resolver exercícios. Que isso é que faz você aprender matemática. Aprender para passar no concurso, vestibular e Enem principalmente, né? Vamos embora. Questão número 14. Questão da PUC que diz o seguinte. Determina a fração geratriz da dízima periódica 0,34, 34, 34, 34, assim por diante. Fração geratriz é uma fração que gera esse número decimal. Esse número decimal é chamado dízima periódica porque tem infinitas casas decimais, só que repetidas. Então, vê só, qual vai ser a ideia aqui? 34, 34, 34 e assim por diante. Eu posso escrever essa dízima periódica da seguinte forma. 0,34, que é esses primeiros dois números, mais, se eu quiser representar só esses outros dois números, 34, eu vou representar assim, o 0,0034, porque quando eu somar vai dar 0,3434. Vou somar agora com quem? 0,00034, e assim vai seguir essa soma infinitamente. Olha, pessoal, transformando isso aqui em fração, vai ficar 34 sobre 100, porque tem duas casas após a vírgula. Aqui, o segundo termo, 34 sobre 10.000, porque tem 4 casas após a vírgula, mais 34 sobre 1 milhão, porque tem 6 casas após a vírgula, tá? Essa sequência segue infinitamente. Observe bem que isso aqui é uma PG. PG de soma infinita, né? Então, o primeiro termo aqui vai ser quem? 34 sobre 100. Quem é a razão dessa PG? A razão é você pegar o A2 e dividir por A1.
Quem é o A2? 34 sobre 10.000. Quem é o A1? 34 sobre 100. Divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. O 100 sobe e o 34 desce. Vou cancelar 34 por 34 e vou simplificar 2 zeros de cima com 2 de baixo aqui, ó. Sobra 1 sobre 100, que é a razão. Bem, como a razão da PG está entre 0 e 1, a forma que eu vou utilizar para calcular essa soma infinita é A1 dividido por 1 menos a razão. Tá ok? Quem é A1? 34 sobre 100. 1 menos a razão. Quem é a razão? 1 sobre 100. Vamos fazer conta. Primeiro termo, 34 sobre 100, dividido por 1 menos 1 sobre 100. Aqui tem um oculto. Vou tirar o MMC, que é 100. Vou fazer 100 dividido por 1, 100 vezes 1 dá 100. Menos 100 dividido por 100 dá 1, vezes 1 dá 1. O que é que eu vou ter agora? Eu vou ter 34 sobre 100 no numerador, dividido por 100 menos 1, 99 sobre 100. Então, uma divisão de fração. Na divisão de fração, você repete a primeira, que é 34 sobre 100, e multiplica pelo inverso a segunda. O 100 sobe e o 99 desce. Você vai cancelar o 100 com 100, sobra apenas 34 sobre 99. Essa é a fração geratriz. O que é que isso quer dizer? Se você pegar 34 e dividir por 99, você encontra 0,34, 34, 34 e assim repetidamente. Tá ok? É uma aplicação de PG infinita, tá? Vamos lá. Questão número 15. Calcule a soma 6 quintos mais 12 sobre 25 mais 24 sobre 125 e assim por diante. Mais uma vez eu tenho uma soma de infinitos termos, que provavelmente vai estar em PG. O primeiro termo dessa PG é 6 sobre 5. A razão é A2 sobre A1. Lembrando a vocês que o A2 é 12 sobre 25, dividido por A1, que é 6 sobre 5. Ora, divisão de fração, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O 6 e o 12 simplifica por 6. O 5 e os 25 simplifica por 5. Bem, simplificando vai ficar 12 dividido por 6, 2. Sobre 25 dividido por 5 dá 5, vezes 5 dividido por 5 dá 1. E 6 dividido por 6 dá 1. Então, a razão nesse caso vai ser 2 quintos. Como é uma soma infinita, eu coloco a simples fórmula A1 sobre 1 menos a razão. A1, 6 sobre 5. 1 menos a razão. Quem é a razão? 2 quintos. Então, repete. 6 quintos dividido por. Temos aqui uma soma de fração. O que é que eu vou fazer? Tiro o MMC, que no caso aqui vai ficar 5 MMC, né? 5 dividido por 1. 5 vezes 1 dá 5. Menos 5 dividido por 5 dá 1, vezes 2 dá 2. O que é que vai sobrar aqui? 6 sobre 5 dividido por 5 menos 2, 3, dividido por 5. Mais uma vez, divisão de fração. Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O 5 sobe e o 3 desce. Simplificando essa fração, cancela 5 com 5. E 6 dividido por 3, isso aqui vai resultar em 2. 2 é a resposta. Tá ok? Questão de número 16. Acha o conjunto de solução da equação. Temos aqui uma PG infinita, onde eu calculo aqui a soma dos termos, e aqui é o resultado dessa soma, soma da PG infinita. Quais as informações que eu tenho? Primeiro termo, 5 elevado a x. Quem é a razão? A razão é A2 dividido por A1. A2 é 5 elevado a x menos 1, dividido por A1, que é 5 elevado a x. Com isso, essa razão vai ser. Como eu tenho divisão de potência de mesma base, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Eu faço o expoente de cima menos o expoente de baixo.
Eu vou cancelar mais x com menos x. O que é que sobra? Razão igual a 5 elevado a menos 1. Quando o expoente é negativo, você inverte a base e coloca o expoente positivo. Como o expoente é 1, não precisa colocar. Ora, a razão é 1/5. Como a razão está entre 0 e 1, então a gente usa a forma da soma dos infinitos termos, que é A1 sobre 1 menos a razão. Tá ok? Pessoal, essa soma aqui foi dada. Essa soma vale quanto? Olha para cá. 625 sobre 4. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 5 elevado a x. Dividido por 1 menos a razão. Quem é a razão? 1/5. Vamos fazer conta agora, não é isso? 625 dividido por 4 é igual a 5 elevado a x sobre... Pessoal, aqui essa conta você faz 5 vezes 1, 5, menos 1, 4. Então, isso aqui é 4 sobre 5. Usa a propriedade das proporções, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Trazer para cá, ó. Isso vai resultar em quê? 5 elevado a x vezes 1 é 5 elevado a x, que vai ser igual a 625 sobre 4, que multiplica 4 sobre 5. Vou simplificar aqui, ó. Cancela esse 4 com esse 4. 625 com 5, vou simplificar por 5, ó. Com isso, vamos ter 5 elevado a x igual a 625 dividido por 5, dá 125. 5 dividido por 5 dá 1, você não precisa colocar. Temos aqui uma equação exponencial, que para resolver, basta você decompor 125 em fatores primos. Tipo assim, ó, 125 dividido por 5 dá 25, que dividido por 5 dá 5, que dividido por 5 dá 1. Isso aqui resulta em 5 a terceira. Ora, bases iguais implica que os expoentes são iguais, ou seja, x é igual a 3. Resposta da questão. Tranquilo? Bem, pessoal, para finalizar a aula de hoje, temos forma de representar uma PG de 3 termos, 4 termos e 5 termos. Assim como progressão aritmética, a PG também tem sua melhor maneira de representar esses termos. Olha, uma maneira geral é você pensar assim. Vamos supor que o primeiro termo é x. Se é uma PG, quem é o próximo termo? O próximo termo é x multiplicado pela razão. Que é o próximo termo? X multiplicado pela razão ao quadrado. Próximo x, que multiplica a razão à terceira, e assim por diante. Isso aqui é uma forma geral de você representar PG. Assim como visto nas aulas anteriores. Só que aqui eu tenho uma melhor maneira para resolver questões. No caso, a melhor maneira de você representar PG de 3 termos é x sobre a razão, x e x vezes a razão. Essa é a melhor maneira e a que mais aparece de 3 termos. A título de informação, vamos representar de 4 termos. De 4 termos vai ficar assim, ó, x sobre razão à terceira, x sobre razão, x vezes razão e x vezes razão à terceira. Onde a razão aqui é q ao quadrado. Tá ok? E de 5 termos segue x q quadrado, x sobre q, x vezes q e x vezes q quadrado. Essa é a melhor maneira de representar PG de 5 termos. Vamos focar nessa primeira maneira aqui, que é o que mais aparece, e resolver um exemplo. Seguindo a apostila, exemplo de número 17. Determine uma PG de 3 termos, cujo produto vale 64 e a soma vale 14. PG de 3 termos. Qual é a melhor maneira de você representar PG de 3 termos? X sobre Q, x e xq, tá? Primeira informação. Produto dos termos vale 64. O produto é a multiplicação dos termos, ou seja, x sobre Q vezes x vezes xq é igual a 64. Veja que essa maneira é interessante, porque eu vou eliminar aqui na multiplicação Q sobre Q. Tá ok? O que é que sobra? X vezes x, que é x à terceira, que vai ser igual a 64. 64, você decompondo em fatores primos, vai dar 4 à terceira. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Que implica dizer, como os expoentes são iguais, as bases também são iguais, ou seja, x é igual a 4. Bem, determinei o valor de x. Ou seja, já posso escrever essa PG assim, ó. O x que é 4 sobre Q, x que é 4, e
o x que é 4 vezes q. Ou seja, vou utilizar agora essa outra informação para determinar o valor de q. Para isso, eu faço a soma. 4 sobre q mais 4 mais 4q. Essa soma vai dar 14, tá? Bem, para facilitar, vai ficar 4 sobre q mais 4q igual a 14. Esse 4 que está positivo passa negativo. O que é que sobra? 4 sobre q mais 4q, que vai ser igual a 14 menos 4, 10. Como aqui é uma equação fracionária, eu vou tirar o MMC inicialmente. No caso, o MMC aqui de q e 1 vai ser q. Eu vou fazer aquela velha história. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. q dividido por q dá 1 vezes 4, dá 4. Mais q dividido por 1 dá q vezes 4q, dá 4q quadrado. q dividido por 1 dá q vezes 10, dá 10q. Passando todo mundo para o primeiro membro, vou repetir 4q quadrado. Esse 10 positivo passa para cá, 10 negativo. Repito, mais 4 igual a 0. Temos uma equação do segundo grau. Vou simplificar aqui por 2 para facilitar. Daí vai ficar 2q quadrado menos 5q mais 2 igual a 0. Vou resolver essa equação para vocês pela forma de Bhaskara. Coeficiente A aqui é 2. Coeficiente B é menos 5. Coeficiente C é 2. O delta da forma de Bhaskara é b ao quadrado menos 4ac. Quem é b? Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 2. Daí, meu delta vai ser menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 2 vezes 2, 16. Meu delta vai ser igual a 9. Bem, determinado o valor de delta, vou gerar mais espaço aqui. O valor de x na forma de delta é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Daí, substituindo, menos b, que no caso é menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é 9, dividido por 2, que multiplica a, que é 2. São duas soluções. Menos por menos é mais. Vou usar a raiz positiva, raiz de 9, 3, dividir por 2 vezes 2, que é 4. Então, essa é a primeira solução. Vai ser 5 mais 3, 8, dividido por 4, 2. Essa é a primeira raiz. E a segunda raiz é 5. No caso aqui eu usei o mais 3, eu vou usar menos 3 agora, dividido por 4. 5 menos 3, 2, dividido por 4. Isso aqui dá meio. Simplificar aqui por 2, tá? Beleza, eu tenho duas soluções, x igual a 2 e x igual a meio. O que é que a questão está querendo? Determine uma PG de 3 termos. Então, eu vou usar o seguinte aqui, pessoal. É para q igual a 2. Ó, para q igual a 2 vai ficar, ó, 4 dividido por q, que é 2, dá 2. O próximo termo é 4. E o próximo termo é 4 vezes q. No caso, 4 vezes 2 dá 8. Então, isso aqui é uma PG de razão 2. Se eu quiser agora, para q igual a meio, eu vou encontrar os mesmos números, só que em ordem decrescente, ou seja, 8, 4 e 2. Então, resposta. Os números procurados, independentemente de ser uma PG crescente ou decrescente, vai ser quem? O 2, o 4 e o 8. Essa é a resposta. Tá ok? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. E esperem que logo, logo eu estou postando a resolução dos exercícios propostos. Não vou resolver todos, mas vou resolver os principais, tá? Então fiquem com Deus e até a próxima.